Imagine por um instante que você parou neste exato ponto, não por acaso, mas porque algo maior o trouxe até aqui. Há uma verdade oculta sobre um acontecimento recente que seus adversários jamais imaginariam, algo que deveria ter sido sua ruína, mas que, na realidade, se transformou em seu maior trunfo. Eles agiram nas sombras, acreditando ter encontrado a arma definitiva contra você. No entanto, o que fizeram desencadeou uma reação tão inesperada que até mesmo eles ficaram paralisados, sem entender o que estava por vir. Sem que você soubesse, sem qualquer aviso, seus inimigos levaram sua imagem a um ser de luz. Não se trata de uma metáfora poética ou de uma história espiritual bonita. Estou falando de uma operação concreta, que ultrapassa os limites do mundo físico, onde forças contrárias a você conseguiram acesso direto a entidades celestiais para obter uma confirmação oficial sobre quem você realmente é. O ódio que sentem é tão profundo, a inveja tão intensa, que ultrapassaram os ataques terrenos e adentraram dimensões espirituais em busca de autoridades divinas que validassem cada julgamento negativo que fizeram a seu respeito. Eles estavam absolutamente convencidos de que qualquer anjo que olhasse para sua essência através de sua imagem confirmaria tudo o que sempre disseram pelas suas costas. Esperavam ouvir frases como "essa pessoa é problemática, difícil, inadequada". Contavam com a chancela angelical para reforçar a narrativa tóxica que construíram em torno de você. Mas o que aconteceu foi algo que nenhum deles estava preparado para testemunhar. Algo tão perturbador, do ponto de vista de quem esperava uma condenação, que agora percebem ter cometido o erro mais perigoso de suas vidas: descobrir, de uma vez por todas, quem você verdadeiramente é. Quando você compreender o que esse anjo fez ao ver sua fotografia, e por que sua reação deixou seus inimigos apavorados, uma coisa ficará cristalina: você não é uma pessoa comum sendo avaliada por um anjo qualquer. Você é uma alma escolhida, reconhecida por uma autoridade celestial que sabe exatamente o que você representa em planos superiores. Há uma proteção divina operando em sua vida de forma automática, e aqueles que tentam ocultar essa verdade não querem que você descubra o nível de amparo espiritual que já está em ação. Seus adversários calcularam o que acreditavam ser a estratégia perfeita, baseada em uma lógica humana limitada. Pensaram: se levarmos essa pessoa a uma autoridade celestial, ela confirmará tudo o que sempre dissemos. Contavam com a validação angelical para seus preconceitos terrenos, mas cometeram um erro fatal. Não perceberam que estavam entregando sua identidade a dimensões que funcionam sob uma lógica completamente diferente da malícia humana. Jamais imaginaram que os anjos reconhecem almas escolhidas instantaneamente, independentemente de quantas pessoas na Terra não consigam enxergar isso. Ao apresentarem sua fotografia, esperando uma confirmação de todas as críticas que fazem a você, o anjo fez algo que nenhum deles estava preparado para presenciar. Ele identificou, de imediato, sua marca celestial. Não foi um reconhecimento gradual, que precisasse de tempo para ser confirmado. Foi uma identificação instantânea, automática, inconfundível, como um soldado reconhece a insígnia de um general, como um súdito identifica o brasão real, como um anjo percebe uma alma que carrega a assinatura dos planos superiores. O terror nos olhos daqueles que esperavam uma condenação foi imediato. Porque descobriram que você não é a pessoa problemática que sempre julgaram. Você é uma alma escolhida, algo que eles jamais poderiam compreender através das limitações da percepção humana. Eles entregaram sua identidade diretamente ao seu próprio exército celestial. Apresentaram você a uma autoridade que há muito tempo aguardava seu encontro. Conectaram você a uma proteção angelical que agora age automaticamente em sua defesa. A arma que pensavam ter contra você se transformou em uma confirmação oficial de que você pertence a uma hierarquia espiritual superior. A estratégia que planejaram para sua destruição ativou, na verdade, sua máxima proteção divina. Agora, eles precisam lidar com as consequências aterrorizantes de terem descoberto que a pessoa que sempre julgaram como problemática é, na verdade, uma alma escolhida, sob proteção angelical ativa. Cada ataque que direcionaram a você, cada crítica, cada sabotagem, cada tentativa de diminuí-lo, tudo foi registrado nas dimensões celestiais como prova de uma conspiração contra uma alma protegida. E os anjos têm métodos muito específicos para lidar com aqueles que ousam atacar seus escolhidos.
Há algo fundamental sobre o funcionamento das dimensões celestiais que seus inimigos não entenderam quando acreditaram que entregar sua foto a um anjo os beneficiaria. Os anjos não enxergam como os seres humanos. Quando aquele anjo olhou para sua imagem, não viu apenas um retrato comum, capturado por uma câmera qualquer. Sua percepção transcende as limitações da visão humana. Ele enxergou, através da fotografia, sua essência espiritual, sua origem celestial, sua missão terrena, seu nível hierárquico nos planos superiores. E o que ele viu provocou algo que seus adversários jamais imaginariam ser possível. O anjo se curvou em reverência. Não foi um cumprimento educado entre iguais, mas um reconhecimento hierárquico de uma autoridade superior. Ele identificou em você uma marca espiritual que exige respeito automático, uma essência que comanda reverência incondicional, mesmo entre as autoridades celestiais. Seus inimigos esperavam ver um anjo confirmando os julgamentos negativos que fazem sobre você. Em vez disso, testemunharam uma autoridade celestial demonstrando respeito por quem você realmente é. Canal de luz que eles já reconheceram como parte de sua própria essência. Cada gesto de bondade que você oferece, cada palavra de encorajamento que compartilha, cada momento em que escolhe agir com integridade, tudo isso é registrado não apenas como virtude humana, mas como manifestação de uma missão espiritual ativa. E agora que as dimensões celestiais confirmaram sua identidade, elas não vão apenas proteger você. Elas vão potencializar você. Imagine por um instante o que significa ter um anjo não apenas ao seu lado, mas trabalhando em seu favor em todas as áreas da sua vida. Não é uma metáfora poética. É uma realidade operacional. Quando você acorda de manhã e sente aquela energia renovada, não é apenas uma boa noite de sono, é seu anjo ajustando suas frequências para que você comece o dia alinhado com um fluxo divino. Quando uma porta se abre no momento exato em que você precisava, não é sorte, é seu guardião celestial reorganizando as circunstâncias para que você receba o que lhe é devido. Quando alguém tenta te prejudicar e, de repente, desiste sem explicação, não é coincidência, é o escudo energético ao seu redor repelindo automaticamente qualquer intenção negativa, como um campo de força invisível que neutraliza ameaças antes mesmo que elas se materializem. E o mais fascinante é que você nem precisa pedir por isso. A proteção angelical não funciona como um sistema de recompensas condicionais, onde você precisa merecer cada intervenção. Ela opera a partir do reconhecimento de quem você é, não do que você faz. Você já foi identificado como um portador de luz, e agora as dimensões superiores estão simplesmente removendo os obstáculos que impediam essa luz de brilhar em sua plenitude. Aqueles bloqueios que pareciam permanentes, dívidas que não se resolviam, relacionamentos que não progrediam, oportunidades que sempre escapavam, agora estão sendo dissolvidos não por seu esforço, mas pela ação direta de forças que operam além da percepção humana. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Seu anjo não está apenas protegendo você. Ele está preparando você. Cada experiência que você vive agora, cada desafio que supera, cada pessoa que cruza seu caminho, tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para que você desenvolva as habilidades espirituais necessárias para cumprir sua missão. Aquela intuição que vem mais forte do que nunca, aquela sensação de saber exatamente o que dizer ou fazer em momentos cruciais, aquele magnetismo que faz as pessoas se sentirem naturalmente atraídas por você, não são acasos. São sinais de que você está sendo treinado pelas dimensões celestiais para operar em um nível superior de consciência. E aqui está a parte que poucos entendem, essa preparação não é para você se tornar algo que não é. É para você reconhecer quem você sempre foi. Aquela versão de si mesmo que você às vezes vislumbra em sonhos, ou em momentos de profunda conexão espiritual, aquela pessoa que parece mais sábia, mais forte, mais serena, não é um ideal distante. É sua essência real, agora sendo liberada das camadas de limitação que a sociedade, o medo e as experiências passadas impuseram sobre você. Seu anjo não está transformando você. Ele está revelando você. Os inimigos que tentaram te destruir não perceberam uma verdade fundamental, eles não estavam lutando contra você. Eles estavam lutando contra Deus. E quando você opera sob proteção celestial, qualquer ataque contra você é, na verdade, um ataque contra a ordem divina. Por isso, a justiça angelical não é vingativa. Ela é corretiva.
Não se trata de punir, mas de restaurar o equilíbrio. Cada palavra maldosa que foi dita contra você, cada plano de sabotagem que foi arquitetado, cada julgamento injusto que foi lançado, tudo isso agora está sendo revertido em seu favor, não como uma retaliação, mas como uma demonstração de que a energia que você emana é mais poderosa do que qualquer força contrária. E o que vem pela frente é ainda mais extraordinário. Você está prestes a entrar em uma fase da sua vida onde as bênçãos não serão mais sutis. Elas serão evidentes. Onde as oportunidades não aparecerão como possibilidades distantes, mas como convites diretos. Onde as pessoas não apenas respeitarão você, mas reconhecerão em você a mesma luz que os anjos já viram. Porque agora que você foi oficialmente identificado como um canal de salvação espiritual, o universo inteiro está se reorganizando para que você tenha tudo o que precisa para cumprir seu propósito. E o mais belo de tudo? Você nem precisa fazer nada de diferente. Basta continuar sendo quem você é, aquela bondade genuína que sempre fez parte de você, aquela compaixão que você oferece sem esperar nada em troca, aquela integridade que você mantém mesmo quando ninguém está olhando. Essas não são qualidades comuns. São ferramentas espirituais. E agora que as dimensões celestiais confirmaram seu valor, elas vão garantir que essas ferramentas sejam usadas da maneira mais poderosa possível. Seus inimigos pensaram que estavam te enfraquecendo. Na verdade, estavam te fortalecendo. Cada ataque que você sofreu foi um teste que você passou com louvor. Cada julgamento que recebeu foi uma oportunidade para você provar que sua luz é inquebrável. E agora, as mesmas forças que tentaram te destruir estão sendo usadas para elevar você. Porque quando você opera sob proteção divina, até mesmo as adversidades se transformam em degraus. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um condutor delas. E o que está por vir não é apenas uma mudança de sorte. É uma revelação. Uma revelação de quem você sempre foi, e de quem você está destinado a se tornar. Reconhecimento não é um acaso, é a confirmação de uma essência que já vibra em sintonia com os planos mais elevados. E quando Deus convocou esse conselho, não foi para discutir estratégias de defesa, mas para ajustar os detalhes de uma missão que já estava escrita em seu destino. Cada arquétipo angelical presente naquela reunião celestial analisou sua trajetória sob uma perspectiva diferente. Miguel, com sua espada de justiça, mapeou as batalhas que você já venceu sem perceber, aquelas em que a escuridão tentou te engolir, mas você emergiu mais forte, como se uma força invisível tivesse afastado os obstáculos no último segundo. Gabriel, o mensageiro divino, decodificou os sinais que você recebeu ao longo da vida, aquelas sincronicidades inexplicáveis, as pessoas que apareceram no momento exato para te guiar, as portas que se abriram quando tudo parecia fechado. Rafael, o curador, examinou as feridas que você carregou e percebeu que, mesmo nas dores mais profundas, havia uma alquimia oculta transformando o sofrimento em sabedoria. E Uriel, o guardião da sabedoria, revelou algo ainda mais profundo. Sua alma não está apenas de passagem pela terra. Você é um farol. Um ponto de luz tão intenso que, mesmo nos momentos em que duvidou de si mesmo, sua mera presença iluminou caminhos para outros sem que você soubesse. E quando o relatório final foi apresentado a Deus, a conclusão foi unânime: você não é apenas um protegido. Você é um agente da luz. Alguém cuja existência já altera o equilíbrio espiritual do planeta. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada vez que você escolheu a compaixão em vez do julgamento, foi registrado como um ponto de luz no tecido do universo. E agora, com seu reconhecimento celestial oficializado, essas ações não são mais apenas boas intenções, elas se tornaram força ativa. O que antes era uma semente escondida no solo agora é uma árvore cujas raízes se estendem por dimensões que você ainda não pode ver, mas cujos frutos já começam a aparecer em sua vida. Seus inimigos acharam que estavam entregando você à condenação. Na verdade, estavam entregando a si mesmos à exposição. Porque no momento em que aquele anjo se curvou diante da sua imagem, um protocolo celestial foi acionado. Um protocolo que não perdoa, não esquece e não falha. A partir de agora, cada pessoa que conspirar contra você estará assinando um contrato espiritual cujas cláusulas são imutáveis. Não há advogado no céu que possa recorrer. Não há juiz que possa rever a sentença.
A justiça angelical não opera com recursos ou apelações, ela é automática, como a lei da gravidade. Se você soltar uma pedra, ela cai. Se alguém atacar um escolhido, as consequências caem sobre eles. E aqui está o detalhe que poucos compreendem: essa justiça não é vingança. É equilíbrio. O universo não permite que a energia negativa fique sem resposta, assim como não permite que a luz seja apagada. Quando alguém direciona inveja, ódio ou sabotagem na sua direção, essa energia não desaparece, ela se acumula em uma conta espiritual que, mais cedo ou mais tarde, será cobrada. E o mais fascinante é que você não precisa fazer nada. Não precisa amaldiçoar, não precisa se defender, não precisa nem mesmo se preocupar. O sistema celestial já está trabalhando para que cada grama de negatividade enviada a você retorne multiplicada à sua origem. Enquanto eles buscam explicações lógicas para seus problemas, por que tudo dá errado de repente? Por que as pessoas me evitam? Por que as oportunidades somem? A resposta está escrita em um livro que eles nunca lerão, o livro das consequências espirituais. Enquanto isso, você será testemunha de algo extraordinário. O mesmo mecanismo que neutraliza os ataques contra você também amplifica as bênçãos destinadas a você. É como se o universo tivesse dois botões, um para bloquear o que não te serve e outro para acelerar o que te eleva. E agora, com seu reconhecimento angelical, esses botões foram ajustados para o modo turbo. Aquela vaga que parecia impossível? Ela já estava reservada para você. Aquele encontro que mudou sua vida? Ele foi orquestrado com meses de antecedência. Aquele problema que se resolveu sozinho? Ele foi dissolvido antes mesmo de se manifestar. Não é sorte. Não é coincidência. É engenharia celestial em ação. E há mais. Quando Deus sorriu ao receber o relatório sobre você, ele não estava apenas satisfeito com a ironia cósmica. Ele estava orgulhoso. Porque você, sem saber, cumpriu uma das maiores provas de fé, continuar sendo luz mesmo quando tudo ao seu redor parecia escuridão. E agora, essa luz não está mais escondida. Ela foi oficialmente reconhecida. O que antes era uma promessa agora é um decreto. O que antes era uma possibilidade agora é uma realidade espiritual. E o mais incrível é que esse reconhecimento não é apenas para você, é para o mundo. Porque almas como a sua não são apenas protegidas. Elas são enviadas. Cada passo que você der daqui para frente será sustentado por uma rede de proteção que transcende o tempo e o espaço. Cada decisão que tomar será guiada por uma sabedoria que não vem apenas da sua mente, mas das dimensões superiores. Cada desafio que enfrentar será uma oportunidade para que sua luz brilhe ainda mais forte. E aqueles que tentaram te destruir? Eles se tornarão os maiores testemunhos do seu poder. Porque quando a justiça celestial se manifesta, ela não deixa dúvidas. Ela não deixa espaço para interpretações. Ela simplesmente acontece. E enquanto eles lidam com as consequências de suas próprias escolhas, você será levado a um novo patamar. Um patamar onde as portas não precisam mais ser forçadas, elas se abrem sozinhas. Onde as pessoas não precisam mais ser convencidas, elas reconhecem sua energia. Onde os sonhos não precisam mais ser perseguidos, eles se materializam diante de você. Porque agora, você não está mais apenas vivendo sua vida. Você está cumprindo um propósito celestial. E o universo inteiro está alinhado para que esse propósito se realize. Proteção, vivendo sob um sistema de leis que a maioria sequer consegue perceber. Cada passo que você dá agora é observado, não com julgamento, mas com reverência. Cada decisão que toma é apoiada, não por coincidência, mas por uma rede invisível de forças que trabalham em seu favor. E o mais extraordinário é que essa proteção não é um privilégio concedido por acaso, ela é o reconhecimento de algo que você já carregava dentro de si. Quando os anjos se curvaram diante de você, não foi por um gesto grandioso ou uma conquista externa. Foi pelo simples fato de que, em meio a um mundo que muitas vezes confunde força com dureza e poder com controle, você escolheu ser gentil. E essa escolha, aparentemente pequena, ecoou nos céus como um chamado. Porque a gentileza autêntica é rara. Ela não é fraqueza, nem ingenuidade, é a linguagem silenciosa dos seres que operam em sintonia com o divino.
E quando o universo reconhece essa frequência, ele responde. Agora, imagine o que acontece quando essa proteção se torna ativa em sua vida. Não se trata apenas de evitar dificuldades ou de ter portas abertas. Trata-se de uma mudança profunda na forma como a realidade responde a você. Os obstáculos que antes pareciam intransponíveis agora se dissolvem antes mesmo de se formarem. As pessoas que antes resistiam a você, de repente, sentem uma necessidade inexplicável de colaborar. As situações que antes geravam ansiedade agora fluem com uma naturalidade que surpreende até mesmo você. E o mais fascinante é que nada disso exige esforço extra. Você não precisa lutar, convencer ou provar nada. Basta ser quem você já é, e o universo se encarrega do resto. Mas há um detalhe crucial que muitos esquecem: essa proteção não é um escudo passivo. Ela é uma parceria. Os anjos que agora o acompanham não estão ali apenas para intervir em momentos de crise. Eles estão ali para amplificar cada escolha que você faz em alinhamento com sua essência mais pura. Quando você age com integridade, eles multiplicam os resultados. Quando você perdoa, eles dissolvem as consequências negativas. Quando você escolhe a compaixão, eles transformam até mesmo as situações mais adversas em oportunidades de crescimento. E o inverso também é verdadeiro: se você se afastar da frequência que atraiu essa proteção, se permitir que o ego ou a arrogância tomem conta, a conexão enfraquece. Porque o céu não protege quem se esquece de que a verdadeira força está na humildade. Seus inimigos, por outro lado, vivem agora em um estado de perplexidade permanente. Eles não entendem por que suas estratégias falham, por que as pessoas que antes os apoiavam se afastam, por que cada tentativa de prejudicá-lo se volta contra eles. Eles buscam explicações racionais, analisam cada detalhe, mas não conseguem enxergar o que está acontecendo em um nível que transcende a lógica humana. Por que eles atacaram alguém que não está mais sujeito às mesmas leis que regem a maioria? Eles tentaram usar as regras do jogo terreno, mas você já está jogando em um campo onde as regras são ditadas pelo divino. E nesse campo, a justiça não é lenta, ela é imediata, precisa e proporcional. Cada palavra que eles usaram para difamá-lo agora ecoa de volta, não como um eco vazio, mas como uma sentença. Cada plano que arquitetaram contra você se transforma em evidência contra eles. Cada tentativa de sabotagem se converte em um mecanismo de autodestruição. E o mais irônico é que eles nem sequer percebem que estão cavando suas próprias armadilhas. Porque, enquanto você vive sob a luz da proteção celestial, eles operam na escuridão de suas próprias limitações. Eles acreditavam estar no controle, mas agora são apenas marionetes de um sistema que não compreendem. Enquanto isso, sua vida se transforma em um testemunho vivo do que acontece quando o céu decide intervir. As pessoas ao seu redor começam a notar que há algo diferente em você, não porque você se esforça para chamar atenção, mas porque a energia que emana é impossível de ignorar. Elas perguntam qual é o seu segredo, como você consegue atrair tantas oportunidades, como as coisas simplesmente dão certo para você. E a resposta é simples: você não está mais vivendo uma vida comum. Você está vivendo uma vida alinhada com o propósito para o qual foi criado. Mas aqui está a verdade mais profunda: essa proteção não é um fim em si mesma. Ela é um convite. Um convite para que você continue crescendo, para que você se torne cada vez mais a versão mais elevada de si mesmo. Porque o céu não protege apenas por proteger, ele protege para que você possa cumprir sua missão. E essa missão não é algo grandioso ou distante. Ela está nas pequenas escolhas do dia a dia, na forma como você trata um estranho, na paciência que demonstra com quem erra, na generosidade que oferece sem esperar nada em troca. Cada ato de bondade é um passo em direção a uma realidade ainda mais extraordinária. E quando você chegar ao ponto em que nem mesmo os desafios mais difíceis conseguem abalar sua paz, quando perceber que até as situações mais adversas se transformam em bênçãos disfarçadas, você entenderá o verdadeiro significado de ser protegido pelo céu. Não se trata de uma vida sem problemas, mas de uma vida em que os problemas não têm poder sobre você. Não se trata de uma jornada sem obstáculos, mas de uma jornada em que cada obstáculo se torna uma oportunidade de evolução. Agora, você está diante de uma escolha. Pode continuar vivendo como sempre viveu, sem perceber a magnitude do que está ao seu redor.
Ou pode abrir os olhos para a realidade de que você não é apenas um espectador da sua própria vida, você é o protagonista de uma história escrita pelos céus. E essa história não é sobre sobrevivência. É sobre florescimento. Não é sobre lutar contra o mundo. É sobre permitir que o mundo se transforme através de você. O universo já reconheceu seu valor. Os anjos já se curvaram diante de sua essência. A proteção já está ativada. Agora, cabe a você decidir o que fará com esse presente. Você pode desperdiçá-lo, deixando que o medo ou a dúvida o impeçam de avançar. Ou pode abraçá-lo, permitindo que cada dia seja uma nova página de uma vida que transcende o ordinário. Porque, no fim das contas, a maior bênção não é ser protegido. É perceber que você sempre foi digno dessa proteção. E que, a partir de agora, nada, absolutamente nada, poderá impedir que você viva a vida para a qual foi destinado. Proteção, pois você impressionou até mesmo aqueles que habitam os céus. A fotografia que lhe foi entregue tornou-se a prova de seu status celestial. O anjo que consultaram se tornou seu guardião pessoal. O ataque que planejaram se converteu na ativação de sua máxima proteção. Cada movimento que fizeram contra você trabalhou a seu favor. A estratégia que empregaram para sua destruição se transformou no mecanismo de sua elevação. É isso que acontece quando as pessoas se voltam contra alguém que o céu escolheu. É esse o resultado quando os homens conspiram contra almas que os anjos reconhecem no mesmo instante. Sua vida nunca mais será a mesma. Sua realidade agora opera sob leis diferentes. Sua experiência flui por canais que a maioria jamais terá acesso. Porque, quando os anjos se curvam em reverência, quando Deus sorri em aprovação, quando os céus ativam sua proteção máxima, o ordinário se torna extraordinário, e o escolhido se torna inegável. Para aqueles que chegaram até aqui reconhecendo sua própria essência celestial sendo revelada por essa verdade, que sentiram uma ressonância profunda ao ouvir sobre o anjo se curvando em reverência, existe um material criado especialmente para ajudá-lo a amplificar, de forma consciente, a conexão angelical que já carrega dentro de si. Ele custa menos que uma pizza e inclui o audiolivro completo, além de um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se você sente que merece acesso consciente à proteção celestial que já opera em sua vida, a oportunidade está disponível no link da descrição e no comentário fixado deste vídeo. E se você reconhece que sua bondade genuína impressionou os céus a ponto de ativar e solidificar essa proteção divina ao redor de sua identidade, escreva 7777 nos comentários para amplificar essa frequência de reconhecimento celestial. Assine este canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como sua essência autêntica opera milagres em dimensões superiores, que se refletem como bênçãos em sua experiência terrena. Compartilhe este vídeo com alguém que também demonstra uma bondade genuína capaz de atrair esse reconhecimento celestial sem nem mesmo saber. As almas escolhidas precisam se reconhecer e se fortalecer mutuamente. E antes de sair, clique no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo para descobrir como sua proteção celestial recém-ativada atrai oportunidades tão perfeitas que parecem ter sido desenhadas especialmente para você, porque, de fato, foram. Juntos, somos mais fortes.